Feliz sábado. Aqui a voz ficou mais bonita mesmo. Aqui é o microfone, ela nem é assim não. Obrigado pelo convite. Primeira vez aqui no Setor Primavera, uma alegria. Temos tido planos para alguns, acho que alguns já sabem, né? Eu, a minha família, a minha esposa, meu filho, a Débora está ali sentada. A gente fez planos de vir para cá, passar a congregar com os irmãos também esse ano. Tem sido uma alegria e eu parabenizo a igreja, não só porque é muito receptiva, né, muito alegre, mas também por toda a organização e o brilhante trabalho que tem sido feito aqui também. Hoje, por acaso, também está conosco o Nelson, a Alessandra, a Aninha, são amigos do Bosque, eu não posso deixar de fazer referência. Fiquei muito feliz que normalmente quando eu prego, tem sempre alguém que eu escolho para ficar zoando. Aqui eu não ia fazer com os irmãos que eu acabei de chegar, né? Não ia fazer isso com vocês. Então a presença do Neilson muito me ajudará nos sermões, tá bom, Neilson? Aquele careca é referência, tá? O careca é sempre a referência, onde está? É ali, tá? Mas a gente já apresentava, você já conhece também, que ele é figurinha conhecida. Irmãos, estamos encerrando os 10 dias de oração, né? 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Ou seja, antes a gente tinha 10 de oração. Na verdade, quem conhece, quem é mais raiz, né, adventista raiz mais antigo, sabe que começou com uma jornada, 40 dias, aí a coisa foi ficando maior, um programa mais litúrgico do calendário da igreja, 10 dias no cenáculo, agora a gente tem 10 dias de clamor, e para não nos esquecermos, 360, todos os outros dias em oração. É um brilhante trabalho, realmente tem sido feito na igreja nessa fase, que é importante, uma arrancada espiritual muito importante, porque logo daqui a pouco nós teremos um evangelismo na Semana Santa, e esse momento em oração para o trabalho que se tem para fazer é muito importante. E relembrar a importância da oração, do clamor, do jejum, mais tempo na igreja e nos pequenos grupos, fortalece tanto a igreja nesse início do ano, né? Daí a importância desse momento. Hoje nós vamos estudar aquilo que a lição trouxe para você. A sua revista trouxe hoje, a gente falando sobre o clamor novamente. Ontem nós falamos sobre o alto clamor. O pastor estava aqui conosco explicando sobre o alto clamor. Hoje nós vamos falar sobre o clamor da meia-noite, uma expressão também muito comum entre os adventistas, mas que nós vamos explicar um pouquinho a origem dessa expressão, o clamor da meia-noite. Vamos tentar aqui pela Bíblia entendermos mais sobre ela e do trabalho que o Espírito precisa fazer na tua vida, o Espírito Santo tem que fazer na tua vida. Qual a importância da oração, qual a importância do papel do Espírito na tua vida, em vigiar e orar. Antes de começarmos, nós já oramos, né, para a leitura, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus 25, que é onde a nossa história vai estar baseada. A história da nossa lição está baseada aqui em Mateus 25. A história das 10 virgens. Começamos aqui então. Já foi orado porque toda vez que a Bíblia é aberta, antes a gente precisa orar, para que aquilo que vai ser lido seja compreendido através do poder do Espírito. Então você já está apto para abrir, ler e compreender o que está aqui. Essa história ela não é simples. Eu até estava comentando com o Jean, né? Me foi dada a incumbência de fazer esse texto final e justamente essa história tão rica em detalhes e a gente vai apresentar à igreja e você já conhece. Eu queria só lembrar que parece estranho aos olhos de alguém que talvez não tenha tanto costume com as histórias bíblicas, né? A história de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, é meio estranho. Parece a história de um homem que é muito cobiçado por 10 mulheres. Parece o Nelson quando o mais novo, né? Ele tinha cabelo, olhos verdes, 10 mulheres correndo atrás era o que mais tinha, né, Nelson? Então, isso é muito esquisito. Por que a Bíblia vai falar de um homem que está 10 mulheres correndo atrás dele? Não é disso que se trata aqui. Não é sobre uma alegoria daqueles homens, né, muitas mulheres atrás deles. Não, hoje em dia, mais careca, talvez já... Não, agora é certeza, só uma mulher e duas pegando no pé, que é a filha e a esposa. Mas careca também já encerrou os trabalhos dele. Eu posso falar dos carecas, que eu também sou, né? Então, fico à vontade para falar, estou no meu espaço de fala. Irmãos, a história das 10 virgens, ela não é uma história, é chamada de parábola. E Jesus Cristo usa parábolas quando ele quer ser didático com quem ouve.
quando ele quer explicar algo complexo para uma mente humana que é muito finita. Então ele usa dessas parábolas para trazer para a nossa realidade uma verdade espiritual celeste muito complexa. Para a gente entender, então usa parábolas. É uma forma, às vezes, quando o filho te faz uma pergunta complicada de entender, né? De explicar, por causa da idade dele, você, às vezes, é pego com as perguntas que você... Como é que eu vou explicar isso para esse menino de 8 anos? A mente dele ainda não alcança, talvez, a resposta. Mas Jesus Cristo usa, então, parábolas para nos explicar. Só que essa parábola, a gente vai começar a leitura dela, ela é especial no sentido de que, diferente das outras, ela é uma profecia. É a profecia das 10 virgens, também poderia ser dito assim. Ellen White, inclusive, a respeito dela, Ellen White diz que essa parábola tem sido e será cumprida a cada letra. A cada letra. A gente entende, já no começo, quando a gente lê no primeiro verso, de verso 25, Mateus 25, 1, o verso começa assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegavam suas candeias e saíam para encontrar com o noivo. O verso começa: o reino dos céus será, está no futuro. Normalmente, quando Jesus Cristo usava esse trecho, o reino dos céus, ele dizia: o reino dos céus é. O reino dos céus é como uma mostarda, o grão de mostarda, lembram? O reino dos céus é como uma mulher que perdeu uma moeda em casa. Ele sempre, o reino dos céus é. Aqui ele fala, e é o único momento em que ele usa desse modo a expressão, o reino dos céus será. É uma apresentação profética. Cristo aqui, até pelo contexto, se você for olhar, o verso 24, ele já está ali profetizando sobre os sinais da sua volta. E ele, então, nesse contexto das profecias sobre o tempo do fim, ele apresenta a história das 10 virgens. Por que ela é importante para você? Primeiro, eu queria ler todo o texto para a gente, então, entender alguns detalhes, mas ela está apresentada no contexto dos últimos dias. O verso 24, quando pergunta assim, Jesus Cristo, é perguntado a ele, que sinais há da sua volta? Ele começa a narrar os momentos do tempo do fim. Nós sabemos que nós vivemos momentos do tempo do fim, então está dentro do contexto daquilo que dos nossos dias hoje. Por isso a importância, ela está inserida dentro do contexto daquilo que é a sua realidade hoje. Tem que entender. Mas além disso, se a gente for ler um pouco mais, eu vou ler mais, a gente já leu o verso 1, vamos ler o 2 em diante. 5 delas eram insensatas, aliás, vamos ler de novo o primeiro, né? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram das suas candeias e saíram para encontrar o noivo. Aqui, você consegue entender também que essa mensagem é para pessoas que já conhecem o noivo, já saíram e já estão no caminho para encontrar-se com o noivo no casamento. Eles já estão à espera da volta de Jesus. A gente vai falar sobre os elementos, mas são para pessoas que já conhecem a palavra, já conhecem a verdade. E eu te pergunto, que igreja tem no seu nome a esperança da volta de Jesus? Adventista são aqueles que esperam o advento, a segunda volta, a volta de Jesus. Então aqui nós estamos falando de uma mensagem que é para o nosso tempo e para o nosso povo. Para você, não só para todas as pessoas do tempo do fim, mas em especial para aqueles que estão no caminho esperando a volta de Jesus. A importância desse texto não poderia ser deixar de explicar para você, né? Deixar passar como se fosse uma história, mais uma parábola, embora todas elas sejam muito importantes, com muitas lições, essa tem especial relevância. Além disso, a gente agora vai ler alguns elementos, porque como uma profecia, ela deve ser interpretada profeticamente. Há elementos aqui, assim como a gente estuda profecias em Daniel e Apocalipse, há aqui também elementos proféticos que você precisa entender para compreender a aplicação dessa história na tua vida. Vamos começar então, verso 2 agora. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram das suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Até aqui? Aqui eu acho que a gente já tem os elementos que a gente precisa apresentar. Primeiro, nós temos um casamento.
No contexto de Apocalipse 21:2, o casamento, eu não vou ler todos os textos, né? Como eu falei, ela é bem detalhada, né? Então, alguns textos eu trouxe para leitura, outros só para referência. O casamento, Apocalipse 21:2, nos apresenta Jerusalém ataviada como uma noiva, quando a gente chega, ou seja, é a volta de Jesus Cristo, a nova Jerusalém, o casamento, é isso. A cerimônia, agora o noivo, Mateus 9:15, Jesus Cristo se apresenta como noivo. Ele, Jesus Cristo, é o noivo. A noiva não está aqui. Nesse contexto há mulheres, não a noiva, mulheres. As mulheres, a gente já viu, né, em Apocalipse, ela é desenhada como uma igreja. Aqui também é uma igreja, você viu até pela característica, né? Alguém que já saía, estava no caminho, esperando a volta de Jesus, já conhecia a palavra. As mulheres representam uma igreja, não o templo, porque o templo não é salvo, não é a placa da igreja, mas as pessoas dessa igreja. A lâmpada, Salmo 119, 105, muito conhecido dos desbravadores, né? A gente precisava decorar isso sempre. Salmo 119, 105, você sabe de cor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra do Senhor é a lâmpada. O candeeiro, como está tratado aqui, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro, ainda quando a gente andava lá na roça, na Bahia, pelo trieiro, segurando um candeeiro. E à noite era aquilo que iluminava a casa, né? Hoje em dia a luz já chegou a muitos lugares, né? Mas essa aqui é a realidade da lâmpada, do candeeiro. Essa é a palavra de Deus. E o óleo representado pelo Espírito Santo. Isso está lá em Samuel 16:13. Por que o Espírito Santo? A história de Samuel 16:13 bem ilustra isso. Foi o momento em que Samuel vai para ungir Davi, e a unção era feita com um óleo. E esse texto mostra que quando Davi foi ungido por Samuel, depois disso, depois de receber o óleo da unção, ele ficou cheio do Espírito Santo. Então sempre, né, em várias outras passagens, o óleo é esse símbolo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Aqui então a gente já tem os principais elementos esclarecidos dessa profecia para entendermos os detalhes. Seguimos entendendo os detalhes. Eu queria chamar a sua atenção primeiro para essas mulheres, mas não para a principal diferença que chama a nossa atenção: nécias e prudentes. Nécias, umas chamadas de nécias, loucas, insensatas, outras prudentes. Primeiro eu queria chamar a atenção para aquilo que elas têm de semelhante. Todas elas saíram para encontrar o noivo. Todas as 10 saíram para encontrar o noivo. Já estavam no caminho, já conheciam a história, já sabiam sobre a volta de Jesus. Todas elas saíram para encontrar o noivo. Todas elas tinham lâmpadas, tinham a Bíblia. Você tem a Bíblia aí? Cadê a sua Bíblia? Levanta para a gente ver. Todas elas tinham a Bíblia. Olha que bênção. Todos nós temos ela. E a Bíblia só tem poder quando lida. A Bíblia só tem poder quando lida e vivida. Às vezes a gente ter a Bíblia não quer dizer que eu tenho o poder que eu preciso extrair dela. Preciso viver as suas palavras. Mas elas tinham, todas elas, a Bíblia, a palavra. O poder é outra história, mas a palavra elas carregavam. E todas elas esperavam a volta do noivo. Todas elas esperaram a volta do noivo. E aí nessa espera, o verso 5 diz que as prudentes levaram, verso 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas ficaram com sono e adormeceram. Não só as 5. O que chama a atenção e estranheza da história é que mesmo as 5 prudentes, elas também adormeceram. Isso traz para você um cuidado. Todo mundo se cansa, é da natureza humana, às vezes, o desânimo. Isso não quer dizer que você é um mau cristão. Você ainda pode ser uma virgem prudente, uma dos prudentes. Mas a gente se cansa, às vezes, da jornada. Às vezes, o cansaço humano é natural acontecer e você vai às vezes, perder as forças no caminho, vai desanimar, vai adormecer durante a espera. Isso pode acontecer, aconteceu aqui. Todas dormiram, não apenas as nécias, todas dormiram. Aqui o maior perigo da vida cristã não é dormir esperando Jesus. Isso é uma alegria, dormir esperando Jesus.
O maior perigo está em acordar sem ter o Espírito Santo. Esse é o maior perigo. Todas dormiram, todas em algum momento caíram, todos nós em algum momento caímos, desfalecemos, perdemos as energias, desanimamos. Isso é da natureza humana. Esses altos e baixos, não se preocupe, o problema é quando a gente não acorda com o chamado do Espírito Santo. Aqui, permanecemos lá, né? Aqui, eu ainda queria chamar a atenção para o próximo verso. Verso 5 já foi, verso 5. O noivo demorou a chegar. A demora. Porque hoje também, alguns, e talvez você, entenda que Jesus Cristo está demorando demais. Você já ouviu essa mensagem, você já ouviu essa palavra, e você hoje, quando ouve alguém falar sobre a volta de Jesus, você já não acredita com tanto vigor. Você acha que está demorando muito. Antes eu já tenho 40 anos de adventista, Anderson, talvez 60, Anderson. E eu sempre ouvi isso, e agora, quando eu ouço isso, o meu coração já não queima mais. Eu já não acho que é para agora. Eu já perdi o senso de urgência, Anderson. Deus está demorando demais para voltar. Tantas coisas já aconteceram. Eu, no passado, achei que eu não ia nem ter tempo de fazer a faculdade. Hoje eu já me formei. Eu achei que eu não ia ter tempo de ter filhos. Eu já tenho 3. Eu achei que eu não ia me casar. Ou seja, eu achei que nada... E já aconteceu tanta coisa na minha vida. E Jesus Cristo não voltou ainda. E a gente ouve isso também de pessoas lá fora. E essa frase é ouvida já desde os tempos dos discípulos. Lá em 2 Pedro 3,9, um verso conhecido, vai lá, vamos nesse. Eu não vou ler todos os versos, mas esse eu separei para nós lermos. Eu acho importante ler. 2 Pedro 3, verso 9. Depois a gente volta a Mateus 25. Mas vamos lá, 2 Pedro 3, 29. Segunda Pedro 3, 9. Leio aqui. O Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui merece um sermão só desse texto tão belo. Mas só para nós entendermos e relembrarmos, o Senhor não tarda em cumprir sua promessa. Ele é fiel e vai cumprir sua promessa. Então, se Satanás tem te enganado com o sentido de dizer que não, vai demorar, não, talvez nem venha, ele não tarda em cumprir, ele não está demorando. Ao contrário, pelo pensamento divino, ele já teria vindo, mas ele é longânimo, é misericordioso, ele é bondoso com aqueles que ainda não estão prontos. E por causa da bondade, dessa longanimidade, por causa daqueles que precisam se preparar, ele ainda não veio. Ele ainda não veio. Por amor, ele ainda não voltou. Então, nesse certo sentido, não é você que espera a volta de Jesus. É Jesus que tem esperado você estar pronto. Mas isso nos coloca num terreno perigoso, porque se eu ficar adiando, então, a minha decisão, Jesus nunca volta, né? Porque ele está me esperando, eu não me decido. Então, quando é que isso acaba? Por amor também, daqueles que já estão prontos, ele virá. O texto continua dizendo, olha, ele não demora, ele é longânimo, mas olha o verso 10. O dia do Senhor virá. Não tenha dúvida disso. Tudo bem que ele é longânimo, tudo bem que ele tem sido complacente, esperando que você se salve, mas ele sabe que há um momento em que não dá mais para esperar. E por amor daqueles que já estão prontos, ele virá. O texto aponta para a certeza e a fidelidade da palavra. Ele virá. Nós temos que estar prontos. E a gente sempre acha que tem mais tempo. A gente sempre acha que é possível fazer mais alguma coisa, é possível adiar. Isso na nossa vida prática a gente faz isso. A gente às vezes precisa mudar algumas coisas na nossa vida e a gente vai adiando isso. Eu tenho que voltar para a academia, eu tenho que mudar minha dieta, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer isso e eu vou procrastinando, uma palavra que eles usam muito hoje em dia, né? Adiando decisões importantes na vida. Com a salvação a gente faz muito isso. Mudanças espirituais importantes que a gente vai adiando, mas o tempo urge e uma hora ele virá. Ele virá.
E esse momento em que ele virá, o verso 6, voltando para Mateus 25 agora. É chamado de a meia-noite, o clamor da meia-noite. Na história adventista, o clamor da meia-noite também teve uma outra referência em 1844. Um grupo também também usou essa palavra para se referir à urgência do momento presente, naquele momento em que Cristo, na visão deles, voltaria naqueles dias. Mas aqui, o clamor da meia-noite é aquele chamado, porque quando Jesus está saindo dos céus, vindo à terra, realmente agora, quando o momento sinais se aproximam. Verso 6, à meia-noite, ou seja, no limiar dos tempos, no último minuto, à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Quando esse alto clamor, quando esse clamor da meia-noite acontece, ainda há chance. É a hora em que a igreja desperta, é a hora em que a igreja avança. É quando o último chamado acontece. Hoje, até os mais fiéis se cansam. Todos enfrentamos momentos de desânimo, até os mais fiéis. Enfrentamos crises de cansaço, mas haverá um momento em que o despertar da igreja virá. Quando o clamor da meia-noite vier, ele virá. A igreja se levanta, acorda e desperta. Olha, 5 nécias dormiram, acordaram prontas. E 5 virgens acordaram prontas, e 5 estavam preparadas, e 5 não tinham óleo suficiente. Aqui eu queria focar nesse preparo urgente. 5 estavam prontas, e 5 não tinham óleo suficiente. Você precisa estar pronto. Você já tem o que é suficiente? O que falta? Que tipo de mudança você precisa fazer? Queria fazer uma pergunta à igreja só para acordar, porque às vezes você já está dormindo com a minha voz de tacora rachada. Então, só para você acordar. Quantos aqui estão se preparando para a volta do Senhor? Diga amém. Amém. 5 dessas virgens também estavam se preparando para a volta do noivo. E 5 estavam preparadas. Quais as que entraram nas festas? As que estavam preparadas ou as que estavam se preparando? Foi uma pegadinha, não se preocupe não. É assim mesmo, só para você acordar, tá? Eu sei que você entendeu o recado. Você está se preparando e vai estar pronto, porque se falta alguma coisa, reflita agora. O que falta no seu preparo? Porque quando o alto clamor veio, a história diz que elas saíram para ir comprar o óleo à meia-noite. Elas adiaram tanto as mudanças que precisavam fazer, que quando foram fazer, o clamor da meia-noite já havia sido dado, e elas saíram à meia-noite para comprar óleo. Não vai mais achar. Se você vai sempre adiando as mudanças que você precisa fazer, e eu não sei aqui a sua vida, eu não quero apontar o dedo, eu não sei o que você precisa mudar. Eu sei que se você está se preparando, como você me disse, é porque você sabe que ainda tem coisas a resolver. Então, meu irmão, resolva logo. O tempo é urgente. Você pode não ter mais tempo para buscar óleo à meia-noite. E aqui, quando a gente segue um pouco mais, a gente vai entendendo sobre o conceito do óleo. O óleo é o Espírito Santo. De que adianta ter uma religião e não ter o Espírito? De que adianta você ter a palavra e não ter o Espírito? Metade da igreja, aliás, toda a igreja, nesse contexto das 10 virgens, toda a igreja tinha o conhecimento, toda a igreja tinha a palavra, mas só metade tinha o Espírito. Se o que te falta é o Espírito Santo, te falta tudo. Porque de nada serve você ter uma religião, não ter o poder do Espírito. Não nada serve ter a palavra, o conhecimento e não ter o Espírito. Te falta tudo ainda. Precisa buscar mais o Espírito na tua vida. Entendemos isso? Por que elas ficaram fora? Porque não tinham o Espírito. Eu te pergunto, você já tem buscado, você já tem o poder do Espírito contigo? Depois de 10 dias estudando sobre o poder do Espírito, a necessidade que nós temos, agora é a hora, não precisa adiar isso. Busque já o óleo enquanto você pode achá-lo. Busque já ter o poder do Espírito na tua vida. O Espírito de nada vale. Sem o Espírito de nada vale o conhecimento da palavra.
Porque é o Espírito quem muda o caráter e nos leva a agir. Tudo que nós fazemos é pelo Espírito. E aqui tem um detalhe interessante da história, verso 9. Elas responderam, aliás, vamos contextualizar, vamos no verso 8. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. As prudentes então disseram, elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Que ruindade dessas mulheres, né? Não queriam dar um pouquinho de óleo. Não é ruindade. Trazendo para o seu campo espiritual, não existe fé emprestada, meu irmão. Você não vai pegar de empréstimo a fé da sua esposa, a fé e a oração da sua mãe, a fé e a oração do pastor, do ancião. Ora por mim. Tudo bem, eu oro, mas você está orando também? Você está orando também? Não existe fé emprestada, é você que precisa se relacionar com Deus, orar a Deus e buscar o Espírito, a sua própria porção do Espírito. Que experiências com Deus você já tem para contar? Que testemunhos com Deus você tem para contar dessa semana agora? Que experiências você tem vivido com Deus ultimamente? Que tipo de relacionamento você tem vivido? Não é a fé emprestada, não dá para depois do clamor da meia-noite chegar para o irmão da igreja, ou para o seu pai, sua mãe, sua esposa e falar: me empresta um pouco da sua fé. Não existe isso no contexto espiritual. Você tem que buscar diretamente. Quando você não busca diretamente, a gente, seguindo aqui no verso 11, 10 e 11. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Aqui também uma porta foi fechada. Aqui também uma porta se fechou. A referência da porta da graça está bem aqui. Volto a ela daqui a pouco, deixa eu só completar o raciocínio da próxima. Mais tarde também vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Ellen White diz que em relação a esse texto, a verdade é que eu não vos conheço. São as palavras mais duras que Jesus pode dizer a alguém. Eu não vos conheço. E a porta permanece fechada. Por que Jesus Cristo diria para você: eu não te conheço? Depois da gente passar, estar no caminho, dormindo ali, eu não te conheço. Porque eles não se relacionaram com Deus. Eles não buscaram um relacionamento direto e uma experiência pessoal com Deus. Eu posso dizer que eu conheço o Luiz Cláudio, porque eu ouvi cantar, posso dizer, mas no certo sentido eu não conheço, eu não sei onde ele mora, não sei como é que é a família dele. Eu conheço ele? A gente tem na expressão do português, bom português, eu conheço de vista, né? Mas eu não conheço. E quando eu tenho que buscar conhecer mais a Deus, como diz Alexandre Bulhão, conhecer Jesus é tudo, né? Eu preciso buscar conhecer mais a Jesus, porque senão eu posso ouvir essas duas palavras: eu não te conheço. Voltando para um trecho que eu pulei, a porta que se fecha. Um pouquinho antes aqui, Mateus 24, 37, diz que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do homem, do Filho do Homem. Nos dias de Noé, teve um tempo que Jesus falou assim, que Deus falou assim: meu espírito não habitará para sempre no coração humano. A maldade cresce a tal ponto que o meu espírito não pode mais permanecer com ele. Chegará um tempo em que a porta da graça será fechada. O espírito já não estará à disposição como está no dia de hoje. Então hoje, enquanto pode achá-lo, busque, porque a porta se fecha. Anderson, mas eu conheço a história e eu já ouvi isso. Eu conheço os sinais da volta de Cristo. Eu sei que não demora, viu? Tem sinal aí para acontecer ainda. Eu tenho tempo. Você quer, às vezes, me assustar? Não, não quero. Eu quero te mostrar a urgência do tempo presente. A urgência do tempo que vivemos. Como diz Ellen White, cada palavra, cada letra dessa profecia será cumprida e está sendo cumprida. Mas eu queria, como eu não tenho tempo para vencer todos os seus argumentos, eu queria só te trazer uma contraposição. Se você pensa que ainda tem muito tempo, porque tem sinais para acontecer, né? Eu poderia até dizer: olha, mas você não sabe em que momento a porta da graça se fecha para você. Entendemos isso? Por quê?
Porque que certeza você tem da sua vida hoje? Que certeza nós temos de que no próximo minuto nós ainda estaremos vivos? E se eu morrer hoje, que decisão eu poderia tomar depois? A porta da graça não se fechou para mim? Nada mais eu posso fazer? Então o senso de urgência para nós que temos uma vida tão frágil, que não podemos acrescentar um minuto, um segundo à nossa vida, como é que a gente pode viver achando que ainda tem mais tempo? A Bíblia é bem clara, a salvação é para hoje, o momento é para agora. E se tem alguma mudança que precisa ser feita, não adie mais. Você tem brincado com o pecado, está na hora de parar de brincar de pecadeiro. Está brincando com fogo, com veneno, achando que consegue, que tem tempo de se livrar. E quando o alto clamor, o clamor da meia-noite, aliás, for dado, você vai tentar buscar um relacionamento que você já não tem mais, a porta já se fechou. E Jesus Cristo vai dizer, eu não te conheço. Nosso último verso. Mas ele diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Portanto, vigiem, porque você não sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus. Há 2.500 passagens na Bíblia sobre a volta de Jesus. 2.500 passagens. A cada 11 versos da Bíblia sobre a volta de Jesus, 11 versos da Bíblia, um é sobre a volta de Jesus. A cada 11, um. É a verdade mais contada na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai esbarrar nela toda hora. É Deus tentando te convencer o tempo inteiro. Eu vou voltar. 2.500 vezes foi dito que ele vai voltar. Você pode achar que está demorando, você pode não querer acreditar, mas entenda, é uma verdade presente, é uma verdade da Bíblia repetida 2.500 vezes. Ele nunca iria falhar nisso, porque ele nunca falhou em nada. Justo nisso que ele tanto repetiu, você acha que isso ele vai deixar passar? Não adianta se enganar, entrar na mentira do inimigo, de pensar, não, você tem tempo. Como assim você tem tempo, se nós não temos nenhum controle sobre a nossa vida? Nem sabemos o que vai acontecer quando sairmos daqui, amém. Eu espero que todos nós voltemos em paz para casa. Mas entenda, temos que ter o senso de urgência. Não podemos mais estar dormindo. É normal dormir, é natural, mas você tem que acordar, porque o clamor já chegou e você precisa entender o senso de urgência do momento presente, do nosso momento presente. Haverá um dia em que um terremoto de escala mundial vai acontecer. Não é um terremoto como os que temos hoje nos Estados Unidos, às vezes numa cidade. Eu estou falando de um terremoto que vai alcançar os 4 cantos do mundo. Vai sacudir a terra de tal modo, que tudo vai parar. A internet para. Um terremoto em escala mundial. Nesse dia, uma chuva de pedras gigantes vão começar a cair. A Bíblia chama de saraivada. Não é granizo, é pedra. É pedra. A noite escura vai ser uma noite tão escura e ninguém vai entender o que está acontecendo. Ninguém vai entender, mas você que tem a palavra, você vai entender esse momento. E você vai lembrar que a Bíblia diz que todo olho verá. Então você vai sair de onde você estiver. Eu não sei onde você vai estar nesse momento. Eu sei e tenho certeza que você não vai estar aqui na igreja, porque nós não vamos ter mais liberdade religiosa para estarmos aqui. Mas em uma caverna, em um esconderijo, em algum lugar, onde você estiver, talvez ainda em Formosa, você vai se lembrar que todo olho verá. E você vai sair de onde você está, vai olhar para o céu, porque você conhece a palavra. E você sabe que quando você olhar no céu, você sabe até que direção do céu você vai olhar. Lá para a constelação de Órion, porque é de lá que vem uma pequena nuvem branca, do tamanho de uma mão. Você vai olhar para aquilo, vai falar, meu Salvador se aproxima. Aquela pequena nuvem branca vai crescendo, crescendo, crescendo. E você que conhece a verdade sabe, quando aquela nuvem estiver chegando, não é uma nuvem. Nós estamos falando de milhares e milhares de anjos. E no meio desse nuvem de anjos, Jesus Cristo, não Jesus Cristo na cruz, no madeiro, Jesus Cristo entronizado. Na sua cabeça não mais uma coroa de espinhos, mas uma coroa de ouro.
esse Jesus Cristo, o Salvador, vindo nas nuvens do céu, e você vendo Ele aqui no céu de Formosa, ou de onde você estiver, agora você vê quando Ele dá ordem aos seus anjos, vá buscá-los. Você sabe o que é ver um anjo? Se um anjo estivesse aqui, a maravilha que é um anjo aqui. Nós estamos falando de milhares e milhares de anjos. Talvez a gente nem consiga entender o que é isso. Mas você vai ver um anjo vindo na tua direção. E ele vem, ele se aproxima, um anjo na tua direção. E Jesus Cristo toca da trombeta. Você vai ver que algo estranho está acontecendo no mundo. E uma pessoa que há muito tempo você já não vê, vem trazida pelo anjo. Alguém que já morreu, mas que você ama muito. Alguém que você já perdeu e que há muito tempo você não vê. Mas quando o anjo traz essa pessoa, ele não está mais aleijado, ele não está mais cego, ele não está mais doente. Aquilo que levou ele à morte já não está mais lá, ele está transformado. Você não consegue acreditar no que está acontecendo na frente dos seus olhos. Aquela pessoa ali, aquele reencontro maravilhoso. E você também olha para você, num abrir e piscar de olhos, diz a Bíblia, você também foi transformado. Você que já tem problemas, você que é careca, tem cabelo, não, acho que a careca a gente deixa, talvez seja plano. Mas você foi transformado, começa a andar, se você não enxerga, já está enxergando. E agora todos nós transformados, o anjo chega para você e fala, vamos voar. Você já voou de avião? Você já voou de anjo? Como é voar de anjo? Ele vai segurar na tua mão e você vai voar com ele, céu acima. Você nem olha para trás. Não é como a mulher de Ló que olha e pensa, o que eu estou deixando na terra? Você não está deixando nada de importante aqui. Nada aqui é tão importante quanto aquilo para onde ele está te levando. E você só tem olhos para o céu. Você só consegue olhar para o céu. E a viagem começa. E você vai a outros mundos, porque a Bíblia diz que há outros mundos criados por Deus também. E você visita todos eles e começa a conhecer coisas que você nunca viu, lugares que você nunca esteve, nunca nem imaginou. E de repente você chega numa cidade, a Nova Jerusalém. De longe o brilho dela já chegava até você. E para ser breve, se aqui você às vezes nem consegue ter sua casa própria, lá você tem sua mansão para você. Você olha uma estrada de ouro, muros de ouro, pérolas, um rio de cristal, uma árvore onde todo mundo está ali sentado e todo mundo vai se reunindo ali. E ali fica aquele pequeno, grande grupo e todo mundo pasmo a tudo que está sendo visto ali naquele momento. E você começa a sentir uma lágrima descendo no seu olho, nesse momento. O céu não é lugar de lágrimas, né? Eu não sei se a sua lágrima é de alegria ou de tristeza. Talvez porque os momentos tristes da sua vida passam na sua mente agora. Ou talvez de alegria, por tudo aquilo que você está vivendo naquele momento. Eu sei que quando você sentir a lágrima descendo, você vai perceber Jesus Cristo se aproximando de você e enxugando aquilo que será a sua última lágrima. Porque o céu já não é mais lugar para isso. Quando Jesus Cristo enxugar a sua última lágrima, todas as outras coisas passaram. Tudo aquilo que você tem adiado para cuidar de outras coisas que são mais importantes, tudo isso é sem valor neste momento. Tudo aquilo que você tem colocado como mais importante, além da sua vida espiritual, das coisas que você tem que fazer, tudo isso tornou-se sem valor. Porque finalmente chegou o dia da volta de Jesus. Você quer ficar de fora? Você vai deixar passar tudo isso e não vai participar disso? Porque aqueles que não participaram disso, olha, a história deles é outra. Eu conto outro dia, mas eu tenho certeza que você não quer participar dela. Você quer estar no céu, quer participar desse encontro. Então, se você está se preparando, esteja preparado. Muda o que tiver que mudar e muda agora. Não adia mais não. Porque pode ser que o clamor da meia-noite chegue e você não consiga mais sair para comprar. Buscar o Espírito Santo que você tanto precisa, tem que ser agora. Apocalipse 21:4, encerramos. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou, porque as coisas antigas já passaram. Esse é o céu que Deus tem preparado para você, sem morte, sem dor, sem sofrimento. É para lá que nós vamos, o plano é esse.
Siga o plano de Deus. Deixa o Espírito Santo atuar na tua vida ainda hoje. Encha-se dele. Fiquemos de pé. Eu imagino que você tenha orado bastante nesses 10 dias de clamor. Mas agora, como você foi chamado a refletir naquilo que te falta, esses minutos antes de eu orar, eu quero que você ore. É você e Deus, dirija a Ele. Não é um chamado à decisão comigo, mas com Deus. É com Ele que você vai abrir o coração e vai entregar aquilo que falta e vai resolver aqui e agora o seu problema espiritual. Para que você saia daqui não se preparando, mas saia daqui preparado, porque o Espírito atua em você agora. Ore a Deus agora. Querido Pai, pelo poder do Teu Espírito, pedimos agora que o Senhor nos ajude a completar aquilo que nos falta, a completar a obra que foi iniciada em nós. Aquilo que hoje estamos decididos a abandonar, só conseguiremos abandonar pelo poder do Teu Espírito. Sem o Teu Espírito em nossa vida nada podemos fazer, mas contigo tudo podemos, nada nos será impossível. Então pedimos que o Senhor nos traga a plenitude do Espírito na nossa vida agora. E que as decisões aqui tomadas sejam sim realizadas para a tua glória e pelo teu poder. E que a tua vinda seja breve. E que muito, muito breve, todos esses momentos que aqui relembramos, coisas que já conhecíamos, mas que o Senhor agora, nesses minutos, nos fez relembrar, possamos finalmente viver essa experiência contigo. E que muito em breve estejamos todos nós nas nuvens dos céus com aqueles que amamos. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.